Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Teacher Michelle e eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais algumas dicas a respeito da rotina escolar das crianças agora na quarentena. Quando a quarentena se iniciou, há quase 2 meses atrás, eu postei um vídeo, dando algumas dicas de atividades, até mesmo atividades lúdicas e tudo mais. Mas o que eu tenho percebido no relato de mães, de amigas que são mães, é que algumas questões estão sendo quase que um entrave para o desenvolvimento desse sistema remoto emergencial que nós estamos vivendo agora. Então eu vou trazer algumas dicas para você, adulto, que tem uma criança que está em idade escolar e às vezes não sabe como lidar com essa questão da situação que nós estamos vivendo, tá? E assim, eu vou falar a respeito da parte educacional. Eu sei que existem muitos poréns, que existem coisas que não estão de acordo, que a sociedade tem reclamado, mas eu vou falar tentando trazer uma visão mais prática para quem está envolvido nesse processo e está tendo dificuldade. A primeira coisa é a questão da demanda. A escola, ela tem uma demanda para ser atendida. E a família pode ser que consiga cumprir essa demanda de maneira plena, do jeito que a escola pede ou não. Então, você tem uma criança, por exemplo, que estuda de manhã e a escola passa uma quantidade de atividades que devem ser desenvolvidas das 8 ao meio-dia ou das 7h30 ao meio-dia, depende da escola. Só que às vezes você tem 2 crianças e tem só um equipamento, ou às vezes você tem apenas uma criança, mas no horário em que a criança deveria estar estudando, você precisa utilizar o equipamento para trabalhar. E aí você tem que fazer algumas alterações. Você, como pai, como mãe, tem que ver a melhor maneira de adaptar a demanda da escola na rotina da família. Tá? Então, não fique estressado, não fique nervoso se a professora passou a atividade para 4 horas de manhã, só que a criança não deu conta de fazer toda essa atividade de manhã. Organize a rotina de uma maneira que você possa não sobrecarregar a criança, mas também que as atividades diárias sejam cumpridas dentro do dia em que elas foram propostas. Por quê? Porque senão você chega lá na sexta-feira, por exemplo, e você tem a criança com tarefas acumuladas, e isso vai gerar mais estresse, porque daí é final de semana perdido, todos em casa, talvez a movimentação de pessoas seja maior no final de semana, provavelmente é maior no final de semana, a criança não vai ter a mesma motivação, porque mesmo estando em casa, ela vai saber que é fim de semana. Os maiores são muito afetados por isso, essa questão da motivação. Poxa vida, hoje é sábado, hoje é domingo e eu não deveria estar fazendo tarefa. E isso acaba gerando conflitos. Então, tente organizar a sua rotina de acordo que a demanda escolar possa ser cumprida naquele dia em que as atividades foram propostas, mesmo que não seja tudo de uma vez. E se você está tendo dificuldades para isso, entre em contato com a escola, porque é tudo novo para todos. Então, às vezes, a escola não está atenta a certas especificidades daquela região, daquelas famílias, daquela turma, daquela série, tá? Então, vale a pena, porque ainda que haja um grupo de pais, vamos supor, nas redes sociais, às vezes vocês ficam conversando entre si, mas não levam o problema para quem pode resolver, que é a coordenação e orientação da escola, tá? E isso é a primeira dica. A segunda dica, você é o adulto da situação, mas você não é o professor. Então, o que significa isso, ser o adulto? A criança, dependendo da idade, dependendo da disciplina que ela está estudando, da motivação dela para aprender aquele conteúdo, ela pode tentar usar de artimanhas emocionais para não fazer atividade naquele momento. E isso às vezes desgasta, porque dependendo da idade pode envolver choro, pode envolver birra, pode envolver respostas inadequadas.
Mas você tem que ver o seguinte, o processo tem que ser cumprido. Então, tem que estabelecer com a criança uma rotina e causa e consequência. Olha, você precisa fazer, e se você não fizer, isso vai ter consequências, e não só consequências de aprendizado, talvez, mas a criança ver que existem direitos e deveres. Isso é importante, tá? Você é o adulto, só que você não é o professor. Por que eu estou falando isso? Porque alguns pais têm se angustiado muito com o processo. Na escola, o professor já está acostumado com o processo, então ele sabe que a criança pode não assimilar todo o conteúdo de uma vez, que cada criança vai ter um ritmo diferente. Então, às vezes, a criança ela é muito ágil para aprender, por exemplo, as disciplinas da área de linguagem, mas ela é um pouco mais, ela tem um ritmo um pouco mais desacelerado para aprender, por exemplo, exatas. Então, ela vai melhor em disciplinas como inglês e português e não vai tão bem em disciplina como matemática. E às vezes o pai, a mãe quer que a criança apresente um desempenho homogêneo em tudo e se irrita. E às vezes briga com a criança. O que acontece? Você tem que ver o seguinte, existe um processo. Então, não se irrite, não perca a paciência se o seu filho não está atendendo ao ritmo que você acha que ele deveria. Se você vê algo que você acha que não está certo, olha, eu acho que o meu filho não está correspondendo ao que o professor tem mandado, que o professor tem ensinado, o que faz? Entre em contato com a escola vai te atender, mas não descarregue a sua frustração sobre a criança, porque isso é um veneno, isso mina a autoconfiança da criança, isso trabalha negativamente sobre a autoestima dela. E alguns pais têm cometido esse erro. Pai, outra coisa, nós, principalmente se você é um pai ou uma mãe que já passou dos 30 anos, você provavelmente foi alfabetizado na cartilha Caminho Suave. Quem é da região aqui de Londrina sabe do que eu estou falando. E a gente tem hoje um processo de alfabetização completamente diferente. E a criança, às vezes, ela não vai conseguir entender aquilo que você tenta explicar. Mas e a escola? A escola está fazendo, na maioria dos casos, o que pode ser feito neste momento. Por isso que é essencial a comunicação entre a escola e a família. Além disso, toda a escola, ela vai ter uma maneira de verificar a aprendizagem dos alunos. Essa maneira pode ser uma maneira mais simples, pode ser uma maneira mais elaborada, só que essa verificação é o que possibilita ao professor revisitar os conteúdos. Então, às vezes você fica bravo porque a criança errou. Nossa, eu já te falei, eu já te mostrei, eu já disse isso quantas vezes, mas é aquilo que vai precisar ser revisitado. Então, a criança precisa participar do processo e de preferência sem traumas. Por que eu estou falando isso? Porque quando o professor vê que algo não foi adequado, ele vai revisitar. E todas as escolas, de uma maneira ou de outra, vão ter que prestar contas ao final dessa quarentena para algum órgão educacional. Então, esse processo está sendo avaliado. Fique tranquilo em relação a isso. Outra coisa, a criança estudar muitas horas a fio, dê um tempinho para ela descansar a mente. Não é para sentar em frente à televisão, mas vai na janela olhar um movimento. Às vezes você mora num lugar movimentado, ainda que sejam carros, ou ainda que a criança não faça nada, ela sente no sofá ou deite na cama e fique olhando para o teto, mas dê um tempo para a criança descansar. Estudou 1h30, mais ou menos, dá um tempo. Às vezes o conteúdo é um pouco mais complexo, 1h30 vai ser muito tempo. Para, 50 minutos, fala, olha, vai beber água, vai comer uma fruta, para que a criança possa passar por isso sem traumas. E uma dica especial,
que eu trago para crianças, para pais de crianças que estão com dificuldades na escrita. Às vezes você tem criança que está finalizando o processo de alfabetização. Terceiro ano uma série em que acontece bastante isso dos erros ortográficos. Ou, às vezes a criança já passou, ela já está lá no ensino fundamental 2, mas ela continua com erros ortográficos. Uma dica que eu dou é incentive a leitura. A leitura, ela vai beneficiar a questão da escrita, por quê? Porque a criança tem que ver a palavra escrita. E outra coisa, ela vai trabalhar com a questão da criatividade. As crianças que leem, elas escrevem melhor. E às vezes o pai, a mãe acha que isso não tem nada a ver. As crianças menores, elas ainda trabalham com cópia em algumas escolas. E eu tenho recebido queixas assim, olha, a palavra, por exemplo, é com 2 R's ou com 2 S's, a criança come uma letra, né? Ou então a criança, ela coloca a letra onde não existe, ela vai pronunciar de uma maneira e vai escrever da maneira como ela pronuncia. Hoje mesmo eu escutei uma queixa dessa. A palavra era irreal, só que a criança escreveu irreal. Porque é a maneira que ela imagina, é a maneira provavelmente como ela fala. Então ela imagina que a palavra seja escrita daquela forma. A leitura vai ajudar nisso. Leitura e escrita estão intimamente ligadas. Tá certo? E são muitas outras dicas que eu poderia dar, mas ó, esse vídeo já ficou mais extenso do que o comum. Eu espero ter ajudado. Se você, pai ou mãe, está com uma dificuldade que eu não mencionei aqui, você pode mandar um e-mail que vai aparecer na tela. E também, se você me segue lá no Facebook, na página sobre o aprendizado de inglês e outras línguas, lá eu disponibilizo o número do WhatsApp e você pode entrar em contato, tá certo? Mas eu espero ter ajudado, eu espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que são pais, mães, responsáveis de crianças e que estão passando por uma situação, às vezes, de conflito por causa da questão da educação em casa neste momento. E se inscreva no canal e eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso e até a próxima com um nosso vídeo a respeito de outras dicas sobre o aprendizado de inglês ou sobre mais dicas a respeito do ensino remoto emergencial. Até mais!